Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui em Franca para acompanhar o NBB, a Liga Nacional de Basquete, tem Franca e Paulistano nesse sábado, mas eu não podia deixar de falar com vocês sobre esse jogo da seleção brasileira, derrota para a Argentina 1-0, não apenas pelo jogo, mas por todo o contexto, tudo que está se falando a respeito dele. Pelas escolhas do Tite, pelo fraco desempenho da nossa seleção, pelo questionamento do nosso atual técnico no cargo e do que está acontecendo com essa seleção brasileira, que não é de agora, a gente já tem falado aqui há muito tempo, é uma seleção que afasta o seu torcedor por várias medidas da CBF e também do seu treinador. A CBF colocando amistosos caça-níqueis ao redor do mundo, afastando o torcedor brasileiro da sua seleção, ou seja, a seleção pouco joga no seu país, jogou na Copa América, a gente viu o resultado disso, né, com jogadores atuando no Brasil, como o próprio Everton Cebolinha sendo um diferencial, né, que o Tite colocando ele para jogar, ele foi conquistando a posição aos poucos, o Brasil que não tinha o Neymar naquele momento, como não tem agora também por lesão, mas o Cebolinha atuando no Brasil, até pelo seu carisma, né, foi ganhando a simpatia dos torcedores e deu outro brilho para essa seleção, tão pragmática, tão burocrática. O desconto que a gente faz ao Tite nesse amistoso contra a Argentina é exatamente esse, né, dele não ter convocado, não ter podido convocado, ou não quis convocar jogadores que atuam no Brasil, porque se convocasse, a gente talvez tivesse um brilho maior do que esses jogadores que atuam no futebol europeu, naquela velha discussão, às vezes se distanciam do que a seleção deveria ter, do que a seleção mereceria, e o jogador que atua aqui no Brasil, ele tem mais essa noção, essa proximidade com o público, do que o torcedor quer, tem uma ambição maior de buscar o seu espaço, em detrimento de outros jogadores que já atuam no futebol europeu, com uma certa estabilidade, que quando jogam na seleção parece tanto faz ou tanto fez. Com exceção a alguns jovens, que o Tite não escala. A gente entende a manutenção de uma base por conta das competições oficiais e o Tite será cobrado por isso. Quando ele chegar em 2022 no Catar, ele será cobrado por ter uma equipe competitiva e bem estruturada. Mas até lá, se ele permanecer até lá, ele precisa fazer a sua chamada renovação. E ele só fará essa renovação quando ele colocar jovens que estão despontando, seja no Brasil ou no exterior, dentro de um contexto, e não apenas no final do jogo, como ele fez com o Rodrigo, ou com o Wesley, por exemplo, faltando 4 minutos para terminar o jogo. O meio-campista que atua no Aston Villa do futebol inglês. Ele quer testar o jogador assim, perdendo para a Argentina por 1-0 nos minutos finais, o meio-campista? Bom, para mim, se a gente fosse colocar jogadores que atuam no Brasil, eu acho que a gente teria uma fotografia bem diferente. Para mim, não tem nenhum outro meia jogando mais no mundo do futebol brasileiro que seja o Everton Ribeiro. Não tem nenhum jogador jogando mais do que ele. E eu sei que existe esse debate, a gente pode até debater, eu acho que é saudável. Será que esse time do Flamengo hoje, do Jorge Jesus, ele é mais time do que a seleção brasileira do Tite? Ele num confronto venceria? Tem questões assim nessa análise que dificultam um pouco, que acho que a gente precisa levar em conta. O time do Flamengo ele é um time entrosado, é um clube, tem um trabalho de dia a dia muito mais consolidado. Claro, com jogadores muito bons e num trabalho muito bem feito do Jorge Jesus. Mas fica difícil essa comparação com uma seleção que se vê esporadicamente e que, embora tenha lá uma base de alguns jogadores que atuam juntos, é diferente, o trabalho é diferente. Mas eu colocaria pelo menos quatro jogadores desse time atual do Flamengo que hoje seriam titulares absolutos dessa seleção brasileira. O Gerson, porque o Arthur não está jogando nada. Aliás, o futebol dele está sendo discutido em Barcelona e a sua falta de mobilidade nem lembra aquele Arthur que saiu do Grêmio para o Barcelona numa grande contratação, numa grande promessa pelo seu estilo de jogo. Ele virou um burocrata, aliás, como a seleção inteira, né? Então, talvez ele esteja naufragando em todo esse sistema, mas não é só ali que ele está sendo questionado. O Gerson daria uma outra movimentação para esse meio campo da seleção. O Everton Ribeiro, como eu disse, ou vocês discutem entre Felipe Coutinho e Lucas Paquetá, quem está jogando mais? O Everton Ribeiro, para mim, está sobrando. Ele já era bom, e ele nesse Flamengo do Jorge Jesus, ele se transformou num construtor, num maestro, num meia clássico, de muita intensidade
para poder abastecer o sistema ofensivo. Então, Everton Ribeiro, para mim, titular absoluto da seleção brasileira. Bruno Henrique e Gabigol, que são, para mim, hoje, os dois melhores jogadores atuando no futebol brasileiro, quiçá no futebol mundial. Eu falo de jogador brasileiro, tá, gente? Porque o Neymar tá machucado, a gente sabe da capacidade, do potencial do Neymar, que também não está correspondendo nesse momento, seja por lesão, seja por vários problemas extracampo, enfim, não estamos vendo o Neymar. Então o Neymar está fora dessa discussão. Bruno Henrique e Gabigol estão atropelando. E o Everton Cebolinha, pelo que fez na Copa América, pela sua característica, por não ter sentido o peso da seleção. Olha só, vocês já pensaram, pode abrir o meio campo com o Casemiro, não tem problema nenhum, que a gente sabe da importância dele. Gerson, Everton Ribeiro, abre Bruno Henrique e Everton Cebolinha com Gabigol na frente. Porque assim, o Gabriel Jesus, eu gosto dele, mas ele precisa primeiro se firmar no Manchester City, né? O Firmino é um grande atacante e assim tem comprovado no Liverpool da Inglaterra, que é um time muito bem treinado, o atual campeão europeu, mas é aquela coisa, o futebol é coletivo. Então algumas individualidades, assim como elas crescem num coletivo muito bem treinado e bem ajustado, outras elas acabam fracassando dentro de um coletivo que está mal. E a seleção do Tite está mal. Está mal em termos de desempenho, em termos de intensidade, em termos de modernidade. E eu sei que também existe uma pressão em cima do Tite pelo que os estrangeiros estão fazendo no nosso futebol. Pelo que o Sampaoli tem feito com esse Santos e com poucos recursos, fazendo de um venezuelano baixinho um dos melhores jogadores do campeonato. Fazendo um time com Eduardo Sacha, tão questionado outrora ser um dos artilheiros do campeonato, ou o artilheiro do time, pelo menos na competição, e fazer esse Santos disputar lá com Flamengo e Palmeiras, dois elencos muito mais recheados. O Jorge Jesus, então, nem se fala. Com uma seleção nas mãos, é verdade, mas um trabalho muito consistente e com um futebol muito melhor. Um futebol mais intenso, mais moderno. Haja visto que a Argentina, que está se recuperando, está tentando se reconstruir depois da Copa do Mundo, depois da Copa América, inclusive, haja visto que a gente tem visto, com perdão da redundância, haja visto o que vimos hoje, né, nesse amistoso com o Brasil. Foi uma Argentina muito mais marcadora, intensa e que criou muito mais oportunidades. O melhor jogador em campo foi o goleiro Alisson, que esse sim é uma afirmação, né, o melhor goleiro do mundo, não à toa. Ele tentou parar o Messi, mas sozinho também não vai conseguir, né? Ainda pegou o pênalti e no rebote o Messi fez o gol. Então, tá difícil a gente ver a seleção, porque o Tite, que eu respeito, admiro, tem trajetória, tem currículo, o Tite ele tá sendo engolido por algumas coisas que a gente está vendo do lado dele, aqui no nosso futebol e em outras seleções e em outros campeonatos. O Tite não está conseguindo devolver essa autoestima para a seleção. Ele não está conseguindo ser arrojado. E esse era o momento de você enfiar... Olha a seleção sub-17 aí, gente. Não estou dizendo para pegar algum jogador da sub-17, não. Mas dentro dessa construção de renovação, tem muita gente que está louca para dar o sangue, que está louco para correr, para quebrar as linhas. Olha o que o Cebolinha, ganhando a chance na seleção, fez. Vocês acham que o Bruno Henrique não faria da mesma forma? O Gabigol recebendo essa chance de novo com apenas 23 anos, ele é muito jovem ainda, ele ainda tem muito para dar para a seleção. Agora, o Gabriel Jesus, ele está fracassando nesse sistema. E a gente já viu o Gabriel Jesus, a gente já viu o Roberto Firmino, a gente já viu o Richarlison. São boas alternativas, são bons jogadores fazendo sucesso lá fora. Mas e aí, Vinícius Júnior e Rodrigo, e jogadores atuando aqui no Brasil? Pô, vamos tentar alguma coisa nova, vamos tentar um respiro. Tá difícil e a pressão para cima do Tite ela vai se tornar cada vez maior se ele não mudar. Se ele não botar na cabeça dele de que todo o trabalho que está sendo feito, de observação de jogadores, de observação de atletas, é importante, mas você precisa demonstrar dentro de campo, e eu não estou falando nem de resultado, eu estou falando de desempenho, eu estou falando de atitude, eu estou falando de alguma coisa de brasilidade que o Flamengo tem tido e a seleção brasileira não está. Hoje eu me sinto muito mais representado vendo o Flamengo jogar do que a seleção brasileira. Comenta aqui embaixo o que você acha, te inscreve no canal e até a próxima. Tchau!